grande multidão que te segue. Como são tuas vestes, como são tuas mãos. Eu quero ver teu rosto, ouvir teu coração, ver como são teus olhos, a cor dos teus cabelos. Quero enxergar Jesus, quero enxergar Jesus. Se necessário for, eu vou gritar aqui. Se necessário for, me lançarei ao chão, pois a minha fé há de me curar. De hoje não passa, eu vou determinar. Se necessário for, eu vou gritar mais alto, mesmo que a multidão zombe de mim, mesmo que eu pareça um louco sem razão, eu vou chamar sua atenção. Teu milagre, Pai, hoje me alcançou. Meus olhos se abriram, sinto a emoção. Ver você de pé, barro em tuas mãos. Tua saliva devolveu minha visão. E meu testemunho venha alcançar, e aos corações distintos devolver a esperança em ti, levá-los a acreditar que o toque de tuas mãos tudo pode mudar. Se necessário for, eu vou gritar aqui. Se necessário for, me lançarei ao chão, pois a minha fé há de me curar. De hoje não passa, eu vou determinar. Se necessário for, eu vou gritar mais alto, mesmo que a multidão zombe de mim, mesmo que eu pareça um louco sem razão, eu vou chamar sua atenção. Teu milagre, Pai, hoje me alcançou. Meus olhos se abriram, sinto a emoção. Ver você de pé, barro em tuas mãos. Tua saliva devolveu minha visão. Que meu testemunho venha alcançar, e aos corações distintos devolver a esperança em ti, levá-los a acreditar que o toque de tuas mãos tudo pode mudar. Que o toque de tuas mãos tudo pode mudar. Glória a Jesus. Os jovens adorando a Jesus. Aleluia. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Um Celta EGS 6959. Tem alguém querendo sair lá? Esse Celta está impedindo a saída do veículo. Um Celta é de Guarulhos, placa de Guarulhos. Glória a Jesus. Aleluia. Jesus está neste lugar. Aleluia. Aí os nossos irmãos diáconos vão ajeitando cadeira aí no fundo para o povo. Glória a Jesus.
Aleluia. Glória a Jesus. Conseguiu sobreviver, promessas que um dia ouviu e não viu acontecer. Manancial no deserto, Deus lhe prometeu. Vitória no deserto, Deus não se esqueceu de você. Vai acontecer, é só crer. A bênção já foi liberada pra você. Não abra mão, não pense em retroceder. Caminho quanto mais, você já chegou aqui. Pra que parar, pensar em desistir? Deus cumprirá todas as promessas em sua vida. É um novo tempo em sua vida. Você agora vai viver os sonhos que Deus tem pra você. Impossível agora já não é só uma questão de fé. Você agora vai viver os sonhos que Deus tem pra você. O que era impossível agora já não é só uma questão de fé. É só uma questão de fé. Se você crer, um novo tempo, um novo dia está nascendo pra você. Abra seus olhos, receba tudo que Deus tem pra você. Abra seus olhos, receba tudo que Deus tem pra você. Pense na chuva que cai, se era pouco, agora é mais. A abundância já chegou, adore mais, adore o Senhor. Pense na chuva que cai, se era pouco, agora é mais. A abundância já chegou, adore mais, adore o Senhor. Adore mais, adore o Senhor. Adore, 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 adore. Você agora vai viver os sonhos que Deus tem pra você. O que era impossível agora já não é só uma questão de fé. Você agora vai viver os sonhos que Deus tem pra você. O que era impossível agora já não é só uma questão de fé. Pense na chuva que cai, se era pouco, agora é mais. A abundância já chegou, adore mais, adore o Senhor. Pense na chuva que cai, se era pouco, agora é mais. A abundância já chegou, adore mais, adore o Senhor. Adore mais, adore o Senhor. Glória a Jesus. As irmãs louvando a Jesus com mais um hino. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Aleluia. Glória a Jesus. Glória a Jesus.
Glória a Jesus. Aleluia. Glória a Jesus. Aleluia.
Adore ao Senhor, adore ao Senhor. Adore, adore porque Ele é grande. Adore porque Ele é misericordioso. Adore porque Ele te ama. Adore, adore ao Senhor. Aleluia. Glória a Jesus. Aleluia. 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 Glória a Jesus. O pastor Cícero vai estar orando com a igreja. E logo em seguida a irmã Eliane vai estar louvando a Jesus. E nós vamos servir a casa do Senhor com os dízimos e ofertas. Aleluia. Jesus está neste lugar. Jesus está neste lugar. Aleluia. Saúdo a igreja com a paz do Senhor. Oramos ao Senhor, grande e eterno e bendito Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nosso Deus e nosso Pai, estamos, Senhor, na Tua presença nesta hora. Ó Senhor, te agradecendo, meu Deus, por tudo, Senhor, que tem nos concedido, meu Pai querido, até agora. Ó Deus eterno, continua, Senhor, com as mãos estendidas, abençoando a Tua igreja e recebendo, Senhor, o Teu povo, e enriquecendo com as Tuas ricas e poderosas bênçãos do céu, aos Teus filhos que Te adoram, ó Deus, nesta noite. Ó Senhor, continua, Pai, abençoando os Teus servos que aqui estão, os Teus servos que estão a caminho, os Teus servos que não puderam vir, meu amado Jesus, e continua, Senhor, derramando a Tua graça, o Teu poder e as Tuas bênçãos gloriosas a nossas vidas nesta hora. Senhor nosso Deus, abençoa, Senhor Jesus, os Teus servos, meu Pai, que vão contribuir para a Tua obra, para a Tua casa, para o Teu trabalho. Deus querido e santo, neste segundo dia, meu Deus amado, que tem, meu Pai, uma abertura desse trabalho, de ontem até hoje, Senhor, Pai querido, os dias que vão se passando, ao completar os 15 dias, aleluia, em comemoração dos 15 anos, Pai amado, nesta casa de adoração ao Teu nome. Ó Senhor, continua, Pai, abençoando-no e batizando com o Espírito Santo, alegrando os corações, salvando alma para Teu reino, fazendo, meu Pai querido, que uma obra grande seja realizada, Senhor, neste lugar, nesse bairro, nesta cidade, para a glória do Teu nome. Assim, ó Deus, nós pedimos todas essas bênçãos no poderoso, maravilhoso nome do Teu Filho Jesus Cristo. Fica conosco para sempre. Amém, amém, Jesus. Aleluia. Os nossos irmãos diáconos. Saúde os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Aleluia. Deixe que a tristeza tome conta do teu coração. Não seja aprisionado pela solidão. Você não foi criado para viver assim. Não deixe que as lágrimas embace teu olhar, nem que elas te impeçam de enxergar o que Deus tem preparado para ti. Você não pode se prostrar diante dos problemas. Levante a cabeça, Deus te diz: não temas. Creia que essa tempestade vai passar. Assim como é provado o ouro, o Senhor te prova, te passa pelo fogo, mas depois te aprova. É o trabalhar de Deus pra te aperfeiçoar. Você tem um dono, você não é obra
do acaso, assim como o oleiro que constrói o vaso, o Senhor te fez com suas próprias mãos. Você tem um dono que está sentado num trono de glória, escrevendo cada página da sua história, cada vírgula, cada exclamação. Você é nação santa, geração eleita, propriedade exclusiva do Senhor. Você foi escolhido pelas mãos de Deus, ungido para ser mais que vencedor. Não seja derrotado pelo inimigo, não foi para ser vencido que Deus te criou. Se levante agora, a vitória é tua em nome do Senhor. A vitória é tua em nome do Senhor. Você foi ungido para ser vencedor. A vitória é tua em nome do Senhor. Você foi ungido para ser vencedor. Aleluia, aleluia. Louvado é o nome do Senhor. Aleluia. Você tem um dono, você não é obra do acaso, assim como o oleiro que constrói um vaso, o Senhor te fez com suas próprias mãos. Você tem um dono que está sentado num trono de glória, escrevendo cada página da sua história, cada ponto, cada vírgula, cada exclamação. Você é nação santa, geração eleita, propriedade exclusiva do Senhor. Você foi escolhido pelas mãos de Deus, ungido para ser mais que vencedor. Não seja derrotado pelo inimigo, não foi para ser vencido que Deus te criou. Se levante agora, a vitória é tua em nome do Senhor. A vitória é tua em nome do Senhor. Você foi ungido para ser vencedor. A vitória é tua em nome do Senhor. Você foi ungido para ser vencedor. Você foi ungido para ser vencedor. A vitória é tua em nome do Senhor. Você foi ungido para ser vencedor. A vitória é nossa em nome do Senhor. 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 Agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Vamos nos colocar em pés e orarmos mais uma vez ao Senhor. E logo, após essa oração, o pastor José Domingos Bittencourt estará nos transmitindo a palavra de Deus. Quantos vieram aqui para ouvir Jesus falar? Eu disse ao pastor Bittencourt que são 15 dias. Nós estamos no segundo. Ele disse 15 dias, eu disse 15 dias. E vocês estão animados. Glória a Jesus. Está frio, garoando. É dia de semana, segunda-feira brava. Mas vocês estão aqui dizendo: Jesus, fala comigo. Como Ana Paula cantou, eu vim aqui buscar o meu milagre. Levante a tua mão para o céu. Diga para Jesus. Fala: Senhor, fala comigo. Diga para Ele. É bem provável que na mensagem Ele te surpreenda. E você talvez saia daqui dizendo assim: parece que o pregador ouviu tudo quando eu orava. É que quem usa o pregador é o mesmo que ouve a tua oração. Aleluia, glória a Jesus. Pastor Moisés. Glória a Deus. Uma mão ao céu.
Maravilhoso Deus e eterno Pai, em tudo damos-te graças, Senhor meu Deus. Oh Pai bendito, Tu conheces a necessidade da Tua igreja, Tu conheces a necessidade de cada coração. Meu Deus, em nome de Jesus, Senhor, fala conosco, orienta-nos, nos aconselha, Senhor. Oh, precisamos ouvir a Tua voz, ó Pai. Toma o Teu filho em Tuas mãos, Senhor. Meu Deus querido, maravilhoso, e ao abrir de sua boca, sai a palavra, Senhor, de confiança, a palavra de verdade. Que ela vá, Senhor, e faz o que lhe apraz, o que lhe agrada, meu Pai. No nome de Jesus, Senhor, nós oramos a Ti agradecidos desde agora para todos sempre. Amém. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Abramos as nossas Bíblias na Epístola do Apóstolo São Paulo aos Romanos, capítulo de número 5, versículo 1 e 2. Uma palavra que tem sido fortemente calada em meu coração. Deus abençoe os irmãos, pastor Antônio Lisboa, pelos 15 anos de atividade eclesiástica, ministerial aqui neste lugar. E pela vitória, não é, que o Senhor concede à sua igreja e ao seu povo aqui neste lugar. Leiamos a palavra todos juntos. Sendo, pois, justificados pela fé, Romanos capítulo 5, verso 1 e 2. Vamos lá? Agora. Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Amém. Nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos pela leitura da tua palavra, Senhor. Te louvamos pelo texto sagrado que lemos. Te rendemos graças pela oportunidade que temos de compartilhar com a tua igreja. Fala conosco, fala com o teu povo, Senhor, que tu apareça e que eu desapareça. Nós nos curvamos diante da autoridade suprema da tua palavra, diante da inspiração poderosa da tua palavra. Motiva-nos, orienta-nos, capacita-nos para discerni-la aos teus filhos nesta noite. Fica conosco, Senhor, repreende toda ação e todo pensamento contrário à boa e perfeita exposição da tua palavra. Oramos em nome de Jesus, a igreja diga amém. Podeis assentar, meus irmãos. Queridos, uma grande verdade nós encontramos neste texto. Olhe para mim, por gentileza, preste atenção. Uma grande verdade nós encontramos neste texto, que Jesus é a porta de entrada para a graça, e que a fé também se constitui na porta de entrada para a graça. Veja o que aqui diz, com muita propriedade o texto sagrado. Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada, pela fé, a esta graça. Note que Jesus é a porta da graça e a fé é a porta da graça. Não é verdade? Diga assim: a fé é a porta da graça. Diga. Aliás, a própria fé, ela tem porta. A fé tem porta. A Bíblia diz no capítulo 14, verso 27 do livro de Atos: e
quando chegaram e reuniram a igreja, relataram quão grandes coisas Deus fizera por eles e como abrira aos gentios a porta da fé. Diga assim, a porta da fé, diga. Olha, se a graça tem porta, que é a fé também tem porta. E qual é a porta da fé? A porta da fé é a audição. A Bíblia diz em Romanos 10:17 que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Note que a graça, ela tem porta. A porta da graça é a fé. A porta da fé a porta da graça é a fé. A porta da fé é a audição, sendo gerada, diz a Bíblia, pela ação da palavra. Aliás, o céu tem porta. A Bíblia diz: porfiai por entrar pela porta estreita. O inferno tem portas. Para ir para o céu é uma única porta. A porta é Jesus. O inferno tem várias portas. A acessibilidade ao inferno é mais fácil do que a acessibilidade aos céus. O diabo apresenta muitas facilidades para atrair as pessoas. Para ir para o céu é preciso primeiro renúncia de si mesmo, tomar sobre si a sua cruz a cada dia e seguir após Jesus. Somente quem é discípulo de Jesus faz isto. Amém, igreja? Então, a graça tem porta, e é a fé. A porta da graça é a fé. A porta da fé é a audição. O céu tem porta, a porta é estreita. Aliás, a porta do céu é Jesus. João 10, verso 9, diz a palavra, o próprio Jesus dizendo: eu sou a porta. Quem entrar por mim salvar-se-á. Entrará, sairá e encontrará pastagens. Jesus não disse: olha, aquele é a porta ou aquela é a porta. Ele disse: eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á. Entrará, sairá e encontrará pastagens. Amém, igreja? Então, é por Jesus para se entrar nos céus. A porta dos céus é Jesus. Amém, igreja? Por isso é que nesta noite, com a ajuda do Espírito do Senhor, nós queremos falar sobre esta utilidade ou utilização poderosa da fé, que nos dá um acesso tremendo à graça. Aliás, quero centrar aqui um raciocínio de John Stott. John Stott, um grande pensador inglês, cristão, morreu recentemente, aliás, o ano passado, 92, 93 anos, um dos maiores pensadores sobre o pensamento neotestamentário dos nossos dias, do nosso tempo. Ele disse que a única função da fé é nos possibilitar alcançar o que a graça nos oferece. Então, note que pensamento. A única função da fé é nos possibilitar alcançar o que a graça nos oferece. Por quê? Porque a fé é a porta da graça. Você só obtém alguma coisa da graça de Deus se acreditar. Amém, igreja? Se tiver fé. É por isso que, aliás, fui atraído, meu olhar foi atraído para uma frase na camiseta aí de 15 anos da igreja aqui do Jardim Augusta. Está escrito assim: crendo no incrível. Crendo no incrível. A segunda frase é vendo o invisível. E a terceira frase é fazendo o impossível na paz do Senhor. Vamos lá? Vamos lá repetir? Diga assim: crendo no incrível. Outra vez, toda a igreja: crendo no incrível. A segunda frase: vendo. Aleluia. A terceira frase: fazendo.
Na paz do Senhor, louvado seja Deus. A única função da fé é nos possibilitar alcançar o que a graça nos oferece. Tudo que temos é pela graça. Tudo que temos é pela graça. Tudo que somos foi pela graça. Tudo que fazemos é pela graça de Deus. Não há evangelho sem graça. Evangelho sem graça é lei. E lei já ficou para trás. Nós estamos no evangelho da graça, na época da graça de Deus, operando no meio do seu povo e da sua igreja. Amém, igreja? E interessante que a Bíblia deixa com muita clareza a respeito da lei da graça. A Bíblia diz que a lei, João 1, versículo 17, a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus. A lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus. O evangelho que nós acreditamos é o evangelho da graça. Isto é muito importante que a época em que nós estamos, do ponto de vista dispensacional, vivendo, é a chamada dispensação da graça. Dispensação da consciência, da inocência, da consciência, governo humano, patriarcal, graça, lei e milênio. Tá certo? Ou melhor, lei, graça e milênio. É tão importante essa questão da graça de Deus no nosso meio, que hoje, a época que nós estamos vivendo, do ponto de vista dispensacional, a partir do Calvário até o arrebatamento da igreja, é chamado de dispensação da graça. Tem graça de Deus aí na sua vida, amado? Tem graça de Deus? Esta igreja subsiste por causa da graça de Deus. Aliás, a Bíblia diz que a graça de Deus se há revelado, trazendo salvação a todos os homens. Tudo que temos deriva da graça. Não pense que é por causa do teu mérito, por causa da tua capacidade, por causa das tuas potencialidades, por causa das tuas virtudes, por causa dos teus esquemas, que alguma coisa acontece na tua vida. É por causa da bondade de Deus, da graça de Deus, que acontece alguma coisa em nossas vidas. O evangelho que cremos é o evangelho da graça. Não há evangelho sem a graça de Deus. Amém, igreja? E como é que nós obtemos tudo isso? É através da fé. Diga assim, a fé. Diga, igreja, a fé. A fé é a porta da graça. Oh, glória! Quanto mais você utilizar a crença, quanto mais você acreditar, você terá acesso às riquezas. Aliás, São Paulo, Efésios 1, verso 7, fala nas abundantes riquezas da sua graça. Quero falar daqui a pouco sobre isso. As abundantes riquezas da sua graça. As abundantes riquezas da graça de Deus. Mas a graça de Deus tem tantas coisas abundantes, tem tantas riquezas, tantos tesouros, que eu não tenho palavras, não tenho vocabulário para descrever, para estimar, para medir, para determinar, para mostrar, para falar sobre as abundantes riquezas da graça de Deus. Louvado seja o Senhor. Amém, igreja? Glórias ao Senhor nosso Deus. A única função da fé é nos possibilitar alcançar o que a graça oferece. Você não alcança nada derivado da graça de Deus se não acreditar. Se não acreditar, não consegue alcançar nada da graça de Deus. Amém, igreja? Veja o que é que o salmista diz no capítulo 90 e o verso 17. Até para termos a obra confirmada, precisa da graça de Deus. Seja sobre nós a graça do Senhor. Diga após mim esta frase, igreja, vamos trabalhar. Diga assim, seja sobre nós
a graça do Senhor, nosso Deus, e confirma, e confirma, e confirma, e confirma, e confirma sobre nós a obra das nossas mãos. Sim, confirma a obra das nossas mãos. Quer ter as suas obras confirmadas? Então peça a graça de Deus sobre a sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Oh, glória! Sabe, amado, para que, por que que isto ocorre? Isto ocorre, sabe por quê, amado? Graça, aqui no original, é mercê, graça é bondade, graça é misericórdia, graça é manifestação da mercê divina. Sabe por quê? O salmista ora deste modo: seja e seja sobre nós a graça do nosso Deus, e confirma sobre nós a obra das nossas mãos. Sabe por que ele ora desta forma? Porque ele dizia que sem a graça ele não podia fazer nada. Amém, igreja? Se não fosse a graça de Deus, ele não faria nada. E ele está pedindo para que a sua obra fosse confirmada. Sabe, por causa da graça de Deus. E isto deriva do seguinte: se eu atribuo, se eu tributo, se eu acredito tudo que faço a graça de Deus, o louvor é do Senhor e não é meu, a glória é do Senhor e não é minha, a honra é do Senhor e não é minha. Amém, igreja? Eu vou te dizer uma palavra aqui muito forte, meu amado: tu não é nada, eu não sou nada, é a graça de Deus que é tudo na nossa vida. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia, aleluia. A graça de Deus é dada justamente para que a glória, o louvor do Senhor apareça em nossas vidas. Amém, igreja? Para que o louvor, a gratidão, a glória pertença ao Senhor nosso Deus. Para dar testemunho, você sabia que os discípulos na igreja primitiva, eles davam testemunho? Aliás, Atos 4:33, eu quero citar este verso com a igreja. Vamos aprender a palavra, amém, amados? Vamos lá, olha, Atos 4:33, diz assim: e os discípulos, toda a igreja, e os discípulos davam com grande poder testemunho da ressurreição de Jesus, e em todos eles havia abundante graça. Por que é que eles davam testemunho? Por que é que eles davam testemunho? Porque tinha graça. Uma coisa é dar testemunho, outra coisa é dar testemunho com graça. Uma coisa é cantar, outra coisa é cantar com graça. Uma coisa é pregar, outra coisa é pregar com graça de Deus sobre a vida. Aí o Senhor opera a sua bênção e a sua maravilha para sempre. Amém, igreja? Eu quero te perguntar uma coisa, crente, olhe para mim. Está fazendo as coisas com graça? Tem graça de Deus aí na vida para cantar? Tem graça de Deus para pregar? Tem graça de Deus para orar? Tem graça de Deus para visitar? Se tiver, Deus vai te abençoar poderosamente. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, aleluia. Eu gosto deste versículo de Atos 4:33. Cito ele direto, tá certo? Sempre estou citando. Aliás, há um segredo aqui. Quer aprender a palavra? Recite a palavra, fale a palavra. Quando a Bíblia diz: na tua lei medito de dia e de noite, o salmista está dizendo: eu volto a minha mente para a tua palavra de dia e de noite.
Faça isso, você vai ser abençoado. Alimenta-te com a palavra. Deixa essas coisas de lado. Meu irmão, você pode até ler. Você pode ler jornal, pode ler revista. Não pode ler revista, é que Deus não se agrada. Mas literatura literatura de conhecimento científico, acadêmico, etc. Leia, mas nunca deixe de ler primeiro a palavra. É da Bíblia para os livros e nunca dos livros para a Bíblia. É a Bíblia que apresenta o pensamento genuíno, legítimo, transparente e verdadeiro das coisas dos céus e das coisas de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Amém, igreja? Repita então após mim esta frase. E os discípulos, digam, davam com grande poder. Sabe o que? Esta palavra grande poder aí é megadínamo. A expressão no original, diga assim, megadínamo. Diga mega, dínamo. Olha, e os discípulos davam com megadínamo testemunho, com grande poder. Não era só poder, era grande. Mega é grande poder. Tem uma coisa é ter poder, outra coisa é ter grande poder. Eles davam com grande poder testemunho. Testemunho de quê? Da ressurreição de Jesus. Este é o maior tema do cristianismo, é a ressurreição de Jesus. Jesus, ele venceu a morte, ele ressuscitou. Sabe o que é o conceito, ou qual o conceito de ressurreição? Ressurreição não é somente levantar. Ressurreição não é anastase, não é somente ficar em pé, não é somente recobrar os sentidos, voltar à vida. Ressurreição, no contexto mais estrito da palavra, significa a morte da morte. Quando Jesus ressuscitou, ele matou a morte, venceu a morte, para que também naquele dia nós ressuscitaremos. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero profetizar sobre a tua vida. Você tem poder de matar a morte em Jesus. Em Jesus, em Jesus. Tudo isso por causa da graça de Deus. Amém, igreja? A graça de Deus confirma a obra das nossas mãos. Diga assim, a graça de Deus confirma a obra das nossas mãos. Diga, a graça de Deus nos dá capacidade de testemunhar com grande poder. Diga, a graça de Deus, ela nos dá. Diga, a graça de Deus, ela nos dá dignidade. Antes de falar sobre isto, olha o que é que Paulo diz aos Efésios capítulo 5, ou melhor, capítulo 1, versículo 7. Em quem temos a redenção, pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça. Ô glória, diga as riquezas da sua graça, diga. Eis aí, olha, a graça não é somente graça, a graça tem riquezas. E o verso 7 do capítulo 2, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela benignidade para convosco em Cristo Jesus. Não é somente riquezas, mas abundantes riquezas da sua graça. Amados, a fé é que nos possibilita alcançar as abundantes riquezas da graça de Deus. A Bíblia diz, pela graça sois salvos por meio da fé. Eis aí um grande tesouro, uma grande riqueza da graça de Deus, a salvação. A salvação é pela graça, salvação não é pelas obras, salvação não é pelo merecimento pessoal, individual. Salvação não requer da minha e da tua parte obra meritória, obra humana. Você é salvo porque Jesus realizou a obra no Calvário. Você é justo porque Jesus te justificou no Calvário. Você é santo porque Jesus se santificou por nós. Você vai ser glorificado porque Jesus foi glorificado e venceu a morte. Então é pela graça, é pela graça.
O que é então que eu tenho que fazer, pastor? O que é que você tem que fazer? Você tem que se arrepender e se converter. Amém, igreja? Esse é o caminho. O homem só faz duas coisas: se arrepende e se converte. Diga para o seu irmão: o homem só faz duas coisas, diga, para obter a salvação. Diga: se arrepende e se converte. O resto Jesus faz. Amém, igreja? Pela sua graça, se arrependeu e se converteu, a bênção de Deus está presente. Oh, glória! Arrependimento é mudança de mente, mudança de pensamento, é metanoia, é mudar o pensamento antigo, aquela maneira ultrapassada de pensarmos e vermos as coisas de Deus. Veja, é mudança de pensamento. Isso o homem faz pelo convencimento e influência do Espírito Santo. A conversão é o homem que se converte. A Bíblia diz: arrependei-vos e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados e venham assim os tempos de refrigério pela presença do Senhor. Quer ter vitória na vida? Se arrependa e se converta. Jesus vai te justificar, Ele vai te santificar e vai te glorificar na hora certa. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Oh, glória! A graça, ela tem abundantes riquezas. Eu citei aqui uma delas, é justamente a salvação, não é? Mas a graça, ela nos traz, segundo o apóstolo São Paulo 15, verso 10 de Coríntios, a graça nos traz três coisas aí neste texto. Ele diz assim: sou o que sou pela graça de Deus. Diga, igreja: sou o que sou pela graça de Deus. Paulo está dizendo: a graça de Deus me deu dignidade, a graça de Deus me honrou, a graça de Deus me fez ser o que eu não poderia ser sem a graça. Paulo está dizendo: sou o que sou pela graça. A segunda coisa, ele diz: antes, e a graça para comigo não foi vã. Ele está dizendo: a graça me satisfaz. A segunda coisa, graça que satisfaz, graça que dignifica, graça que satisfaz. E a terceira coisa, antes trabalhei muito mais do que todos eles, não eu, mas a graça de Deus que está comigo. Paulo está dizendo: graça que me dá dignidade, graça que me satisfaz e graça que me dá energia para trabalhar, graça que me dá força para trabalhar. Oh, glória! Tudo isso são riquezas abundantes da graça de Deus. Você só pode obter estas coisas pela fé na pessoa bendita de Jesus. Amém, igreja? Oh, glória, oh, glória, oh, glória. Diga assim: sou o que sou. Diga: pela graça de Deus. Meu irmão, quem te deu dignidade foi a graça de Deus. Se eu fosse falar aqui o que nós éramos no passado, se eu fosse citar o que a Bíblia diz o que nós éramos, nós passaríamos aqui o tempo todo, tá certo? Só uma coisa: vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido para que vos anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Sabe o que é que você era? Você era treva, nós éramos trevas. A Bíblia diz: do pó levanta o pequeno e do monturo ergue o necessitado. Sabe o que éramos? Éramos lixo. Verdade, lá no monturo do pecado éramos lixo. Sabe o que é que nós somos hoje? Geração eleita, sacerdócio real, vaso de Deus, pela graça do Senhor.
Sou o que sou pela graça de Deus. Hoje você não tem apelido. Hoje você não tem mais alcunha. Hoje você não tem mais esse tipo de marca. A marca tua não é do pecado. A marca tua não é da tua transgressão. A tua marca hoje é do sangue de Jesus. A tua marca é da palavra de Deus. A tua marca é do cristianismo revelado por Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Amém, igreja? Oh, glória. Diga assim: a graça me deu dignidade. Oh, glória. Isto daí são, ou se constitui, amados, estas coisas nas abundantes riquezas da sua graça. A única função da fé, eu concordo com John Stott, a única função da fé é alcançarmos as abundantes riquezas da sua graça. Diga assim: a única função da fé, diga, é alcançarmos as abundantes riquezas da graça de Deus. Amém, amados? A graça de Deus, ela nos satisfaz. Deus disse para Paulo: Paulo, a minha graça te basta. Se satisfaça com a minha graça. Amém, igreja? Amado, o dia que você estiver aí angustiado, aflito, abatido, se satisfaça com a graça de Deus. Se encha da graça, tá certo? Não esquente a cabeça. Deus está no controle. Não vai te agitar. Deus está no comando. As coisas não acontecem no meu tempo e nem no teu tempo. As coisas acontecem não do meu modo e nem do teu modo. Aliás, Eclesiastes 8, verso 6, é isso mesmo? Diz assim que para todo propósito há tempo e modo. É isso mesmo? Eclesiastes 6, 8 e verso 6. Para todo propósito há tempo e modo. Isto é, tem tempo e modo de ação. Tem tempo e jeito de Deus agir. Tem o tempo e a maneira de Deus trabalhar. Então aguarda no tempo de Deus e na ação de Deus na tua vida, na hora dele. Louvado seja o nome do Senhor. Amém, igreja? Se você ficar bravo, o problema vai estar lá. Se você ficar agitado, o problema vai estar lá. Então aguarda no tempo e no modo. Diga para o seu irmão: aguarda o tempo e o modo. Diga, de Deus trabalhar. Amém, igreja? A graça de Deus, ela fortifica. Quando eu vejo Paulo dizendo a Timóteo: tu, pois, meu filho, fortifica-te em quê? Na graça que há em Cristo Jesus. A graça de Deus, ela fortifica. Eu diria, é uma graça fortificadora. Tem uma graça também capacitadora. É diferente. A graça fortificadora é uma coisa, tá certo? Fortalecedora é uma coisa. A graça capacitadora é outra coisa. Veja o que é que Paulo diz, Efésios 3, e versículo de número 7 e 8. Do qual fui feito ministro pelo dom da graça. Aqui é a graça capacitadora. Não é graça fortificadora. A graça fortificadora diz respeito a fortificar pessoalmente a pessoa. Paulo está dizendo: Timóteo, quer se fortalecer? É na graça. Não é na internet, não é na televisão, não é no monte, não é no replepé, não é na casa de A, não é na casa de B, é na graça. Não é na religião, não é na placa da igreja, não é no profeta, não é no vaso, não é no pregador, não é no pastor, é na graça. É na graça. Aí é graça pessoal, fortalecimento pessoal. Glória a Deus. Agora, a graça capacitadora. Paulo está dizendo: olha, eu fui feito ministro pelo dom da graça. Diga assim: eu fui feito ministro. Diga, pelo dom da graça. Essa é a graça capacitadora. Aí ele diz: a mim, o mínimo de todos os santos, me foi dada esta graça. Graça capacitadora. Isto é em relação àquilo que eu vou fazer.
Quando você, meu amado, receber uma tarefa, se você está pensando ou ver que a tarefa é grande, é enorme, sabe o que é que Deus vai te fazer? Te encher da graça capacitadora. Amém, igreja? Oh, glória! E o servo de Deus, quando recebe uma tarefa, ele sempre se curva diante da responsabilidade. Senhor, eu não posso. Senhor, não tenho condição. Senhor, eu não consigo. Senhor, eu não consigo. Mas Tu és grande, Tu vais me encher da Tua graça. Tu vais me dar capacidade. Tu vais me dar condição. Aí ele vai fazer a obra de Deus e a obra acontece. Oh, glória! Eu tenho uma palavra de Deus para a tua vida. A obra de Deus acontece na tua vida. Não é porque você é bonzinho, é por causa da graça capacitadora na tua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Oh, glória. Eu vou encerrar, pastor. Tinha tantas coisas aqui sobre a graça de Deus. Você sabia que o trono de Deus é trono da graça? Aliás, graça e misericórdia. A Bíblia diz em Hebreus 4,16: cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça. Olha, o trono de Deus é trono da graça. O Espírito de Deus é Espírito da graça. O Evangelho é Evangelho da graça. A igreja está na época da graça. E nós iremos para o céu do Deus da graça. E o Deus de toda a graça, que em Cristo Jesus vos chamou para a sua eterna glória, depois de haver despadecido um pouco, Ele mesmo, levante a mão que eu quero profetizar, Ele mesmo vos aperfeiçoará, confirmará, fortificará e fortalecerá, diz o Senhor dos Exércitos. Louvado seja o nome do Senhor. Oh, glória! Oh, glória! Aleluia! Aleluia! Aleluia, aleluia. Amados, cada ato na nossa vida cristã, cada passo vivido na vida cristã se deve à graça de Deus. Grave esta frase, diga assim: cada passo, diga, cada passo, cada ato, diga, vivido na vida cristã, se deve à graça de Deus. Amém, amados? Olha, a graça de Deus que justifica, sendo, pois, justificados gratuitamente pela sua graça. Veja, é a graça que nos justifica. O que é que nós utilizamos para obtermos a justificação? A fé. É por isso que o Romanos 5, verso 1 diz assim: sendo, pois, justificados pela fé. Mas foi através da graça. A fé é o meio para obtermos a justificação, que é um dos pontos tremendos dentro da soteriologia bíblica. Mas é por meio da fé. Amém, igreja? Foi a graça que concedeu. Justificação pela graça, paz, a Bíblia diz, temos paz com Deus, foi a graça que nos deu a paz. Reconciliação com Deus, foi pela graça, a graça que nos concedeu. A Bíblia diz que nós não podemos tomar a graça de Deus em vão, e nem podemos cair da graça. Somos advertidos a não cair da graça. Cair da graça é retornar ao legalismo, é retornar à prática antiga, retornar à prática de outrora, mas não vamos sair do evangelho da graça. Amém, igreja? Não vamos sair do evangelho da graça. Deus te abençoe, Deus te guarde, no nome de Jesus. Que a bênção de Deus repouse sobre a tua vida. Eu encerro com uma palavra, aliás, 3 palavras, 3. Lucas 2:52, diz assim: e crescia
um menino em sabedoria e em estatura e em graça para com Deus e os homens. Veja que você pode também crescer na graça. 2 Pedro 3,18, antes crescei, diga após mim, vamos citar este texto, diga assim, antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. A Ele seja dado glória. Diga, a Ele seja dada glória. Agora e por todo o dia da eternidade. Interessante que tem crente que não dá glória, não é? Tem crente que não dá glória. E o texto está mandando dar glória. Você sabe que tem crente aí, eu não dou glória quando o pregador manda. Você que está perdendo, irmão. Tá certo? Tem que dar glória quando o pregador manda e quando o pregador não manda. Porque a glória não é do pregador, não é tua. A glória é dele. A glória é dele. Você pode crescer. A Bíblia nos permite crescer na graça. Crescer na graça. Eu fico pensando, Jesus, como é crescer na graça? O Espírito de Deus me deu um discernimento sobre esta questão. Interessante que ele fala crescer na graça e no... Olha, primeiro é crescer na graça. Diga para o seu irmão, primeiro crescer na graça, diga. Depois no conhecimento. Não fala primeiro crescer no conhecimento. Se você for crescer no conhecimento, você vira sorveteriano. Você vira batisbleia, não é? Você vira, é verdade, formalista demais. Primeiro tem que crescer na graça. Crescer na graça é crescer espiritualmente. Crescer na graça é crescer por dentro. Chama-se crescimento nutricional. Não é crescimento exterior, é crescimento interior. Crescer na graça é crescer espiritualmente, mas de forma interior e de maneira nutricional. Amém, igreja? Quer dizer, crescer por dentro. O nosso crescimento não é por fora. O nosso crescimento não é exteriormente. A Bíblia diz, 4,19 de Gálatas, que até que Cristo seja formado em vós, Cristo cresce dentro de nós, é por dentro, não é por fora. Deus vê o que está dentro, não é o que está fora. Deus, Ele está observando conteúdo, é o que está dentro. O crescimento tem que ser nutricional por dentro. Há uma explosão de crescimento espiritual no teu interior, derivado da graça de Deus. Oh glória, oh glória. Isso te faz forte. Isto te faz sábio, isto te faz firme. Aliás, a graça é ela que nos firma. Sabe por que estamos firmados na obra de Deus? É por causa da graça do Senhor. Quem te sustenta é a graça, quem te capacita é a graça, quem te fortalece é a graça, quem te ilumina é a graça, quem confirma a obra da tua mão é a graça de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Fique em pé que eu quero orar com você. Oh glória! Deus seja louvado para todo sempre. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Oh glória. Agradeça a Deus pela graça. Coloque a mão no ombro aí do seu irmão. Coloque a mão no ombro. Agradeça a Deus pela graça, agradeça. Você é o que é pela graça. Você faz o que faz pela graça. É somente a graça de Jeová na tua vida. Glória a Deus. Nós te agradecemos, Senhor, pela tua palavra. Obrigado, Senhor, pela palavra que Tu nos deste nesta noite. Aplica as nossas vidas, aplica aos nossos corações. Nos ensina, Senhor, a ter esta compreensão, esta dimensão, que cada passo dado na vida cristã
seja acreditado a tua graça em nossas vidas. Nos ensina a acionar a fé, que a única função dela, Senhor, a porta da graça para as abundantes riquezas da graça é a fé. Nos ensina a ter fé e obter estas verdades no nome de Jesus. A igreja diga amém. A graça de Deus revelada. Vamos lá. Toda a igreja em pé cantando. Sem água, sem gelo. Sem gelo, pastor. A graça de Deus revelada. Cristo Jesus, meu Senhor. Todos. Graça pra mim, graça, a graça de Deus, Jesus, profundo mar. Aleluia! Glória a Jesus! Aleluia! Na qual nos podemos fartar. Graça, me basta graça de Deus, Jesus. A graça eu achei em Jesus. A graça de Deus hoje prova. Aleluia! Cante, cante. Vives na perdição, pois Ele te salva, renova, também limpa o teu coração. A mim basta graça de Deus, Jesus. A graça eu achei em Jesus. Glória a Jesus. Quantos podem dar um glória a Deus bem forte pela mensagem falada hoje? Aleluia. Deus falou com todos aqui.
Porque não há ninguém aqui que esteja aqui sem ser por meio da graça. Aleluia. Todos nós fomos alcançados por ela. Jesus nos amou primeiro. Glória a Jesus. Meus irmãos, eu fico feliz pela igreja Assembleia de Deus aqui do Jardim Augusta, pela dedicação do pastor Antônio Lisboa, este homem desbravador. Logo que surgiu a oportunidade de ajudarmos este trabalho, os irmãos conhecem da história, o Senhor colocou no meu coração o pastor Antônio Lisboa, e nós o convidamos e iniciamos aquele processo todo que os irmãos conhecem, e eu fico feliz. Olha, não há alegria maior para um pastor que indica, que coloca, que recomenda um obreiro na frente do trabalho, e a gente vê que a obra foi confirmada pelo Senhor, não é? Então a gente fica feliz com isso, e os irmãos sabem que isso muito nos alegra, muito nos alegra. Ao longo desse tempo, 8 anos, né, pastor Antônio? Ele nunca me procurou para dificuldade, para apresentar algum tipo de situação que transbordou os limites da capacidade dele de resolver. Então, a prova de que Deus levantou irmãos, obreiros e obreiras para ajudar o pastor Antônio na condução aqui da obra, até o dia que Deus quiser. A obra não é nossa, a obra é de Deus, o reino é de Deus, a nossa visão é de reino. O pastor Antônio, ao longo desse tempo, fez a parte dele. Nós estamos há 23 anos ali em Santo André, fazendo a nossa parte. Vai chegar um dia que eu vou me aposentar. Aliás, já me aposentei, o INSS me aposentou. É verdade, ó. Eu tenho cara de aposentado, irmão? Tenho cara? Daqui a 4 anos, eu estou na fila do banco de idoso, não é? É verdade, vou completar 60 anos. Tenho 56 anos, brincadeira. Quantos anos você tem, pastor? 46 anos, olha. Sou mais velho 10 anos do pastor Toninho. Eu tenho cara de idoso? Tá certo. Então, eu queria dar este testemunho e registrar isso aqui para os irmãos, porque muito nos alegra. Recentemente, nós lançamos este livro, A Missão da Igreja. É um livro voltado para, o nome já diz, né? Missiologia, missões. Foi prefaciado pelo reverendo Hernandes Dias Lopes. Eu quero passar as mãos do pastor Toninho Lisboa, tá certo? Ele já tem este CD aqui, não tem? Andando no Passo do Gado e Jesus o Remédio para as Nações. É verdade. Então está aqui, Deus abençoe. Você aplaude o Senhor pela vida do pastor Antônio. É bom abraçar um gordinho, né, irmão? Tem volume. Desculpe aí, irmão. Desculpe aí. Olha, tem mais 3 livros aqui, pastor. Aí o senhor passa para os obreiros. Deixa eu fazer a dedicatória aqui. Graças a Deus. Irmãos, eu recebo com carinho o gordinho do pastor Bittencourt. Porque eu sou mesmo. E falo todo dia aqui. É a graça que está demais. Já que ele deixou comigo, quando ele falava de crescer na graça, eu olhei para o pastor Claudinho, para o pastor Ismael, eles sorriam, irmãos. Diziam assim, no tamanho eu não cresço mais, mas na graça é possível. A Assembleia de Deus, Jardim Augusta começou a escrever a sua história em 1998, na rua Primo Baldini, quando recebeu de mudança um grupo de crentes pentecostais que passaram a ser pastoreados pelo pastor Daniel Vieira Marcolino, juntamente com, aí são vários irmãos, que assinaram
São membros que assinaram o Estatuto de Fundação e entraram para a história da ADEJA como membros fundadores. Alguns meses depois, a igreja cresceu, mudou de endereço para Hagebshop 3438 e depois para cá, 3691. E em Assembleia Geral Extraordinária, presidida pelo pastor José Domingos Bittencourt, aos 11 dias de novembro de 2005, foi eleito por aclamação o pastor Antônio de Lisboa Filho como novo presidente do Ministério ADEJA, que contava com a igreja sede em Jardim Augusta, juntamente com mais 4 igrejas, e aqui diz, e vem a história da ADEJA. Eu quero passar para a mão do pastor Bittencourt esta Bíblia, a Bíblia dos 15 anos, que também leva na história da ADEJA o nome do pastor Bittencourt, que teve uma visão, quando ele diz assim, eu fico feliz, eu quero dizer, Deus confirmou a visão do pastor Bittencourt. Deus deu a ele uma visão, e eu me lembro das palavras que ele me disse quando nós nos encontramos a primeira vez. Ele me levou na casa dele e disse assim, tem uma igreja precisando de um pastor e você é um pastor precisando de uma igreja. E Deus havia dado a ele uma grande visão. Eu não consegui enxergar, porque no dia eu disse para ele, pastor, eu posso pensar? E ele foi generoso, me aguardou por vários dias, porque ele tinha certeza que a visão dele era de Deus e que eu ligaria para ele. De repente eu ligo e digo, pastor Bittencourt, aquela proposta está de pé? Ele disse, está. O que eu faço? Ele diz, vem para o meu escritório e vamos conversar. E lá já estava tudo pronto, só esperando, irmãos, marcar a data para que ele pudesse abençoar esta igreja, abençoar a minha vida e confirmar a visão que Deus havia dado a ele. Eu quero que vocês aplaudam o pastor Bittencourt pela visão, pelo amor, porque quando ele soube, procurado pelo pastor Daniel, da necessidade, ele se preocupou muito com isso. Então eu quero que ele leve também como lembrança a Bíblia, 15 anos. Essa, irmãos, é a história.